Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua semana. Meus amigos, dia importantíssimo aí pro Vasco da Gama. Apresentação aí do treinador Diniz oficialmente. Hoje tem coletiva, jogador vai ser apresentado no dia de hoje. Vamos falar sobre a situação de reforços e semana decisiva aí para a política do clube aí com relação à reviravolta na presidência. Está chegando a hora, vai dar Vasco. E ontem, meus amigos, a empresa alemã a OneFootball reverenciou o projeto Somamos através aí do estádio Caravela, que vai ser arquitetado pela Populus. Rapaz, o único clube da América do Sul a ser citado, o Vasco da Gama. Vamos falar muito sobre esses assuntos. Mas vamos começar aqui pela apresentação. Hoje o técnico Fernando Diniz será apresentado oficialmente como novo treinador do Vasco da Gama. Há uma coletiva marcada aí para o meio-dia, onde Diniz falará com a imprensa. Junto com o técnico Fernando Diniz, o recém-contratado, o nosso zagueiro aí, Valber, também será apresentado. Ontem Diniz fez o seu primeiro treinamento como treinador do Vasco. O técnico teve uma conversa muito franca com a participação ali do presidente fake Jorge Salgado e também do Pássaro, com o elenco vascaíno. Ele conheceu todas as instalações do clube e os funcionários do Vasco da Gama. Hoje o Diniz, após a apresentação, ele segue comandando as atividades físicas e técnicas aí. Ele tem o hábito de treinar com campo reduzido e também fará um trabalho tático aí em campo aberto. É impressionante aí a ajuda que o preparador físico Wagner Bertelli e os auxiliares Eduardo Zuma e o nosso conhecido Ian dão aí para o Diniz. Eles serão preponderantes aí para o crescimento do Vasco da Gama. Hoje o Vasco da Gama está a 8 pontos atrás do pelotão do G4. Sendo assim, a gente tem a obrigação de vencer agora no dia 16 o CRB lá em Alagoas. Na minha opinião, é o jogo mais importante do Vasco da Gama no ano. Com relação a modificações na equipe, a gente espera que com a chegada de Diniz, alguns jogadores aí como Rômulo, Marquinhos, Gabriel e Morato deem lugar aí para jovens talentos da nossa base. O Diniz é um entusiasta aí do futebol do Bruno Gomes, do Caio Lopes, até mesmo do Andrei. Ele pediu a contratação do Andrei quando ele era técnico lá do Santos, e esses atletas deverão ter mais oportunidades. Além disso, a gente deve ver MT, Juninho e Vinícius sendo reintegrados, incorporados aí na equipe principal. Lembrando que Diniz terá 3 dias ainda de treinamentos aí pelo Vasco da Gama até quinta-feira, quando a gente enfrenta o CRB às 19 horas lá no estádio Rei Pelé. E gente, eu tô falando aqui em todos os vídeos que eu faço. Olho na arbitragem, Luiz Flávio de Oliveira, lá de São Paulo. Esse sujeito tem o hábito de roubar o Vasco da Gama e é
importante que a torcida cobre. Com relação à situação de reforços, já disse no começo do vídeo que o Valber vai ser apresentado hoje. Com o Valber tudo certo, ele está registrado já no BID e vai para o jogo contra o CRB. Hoje é um dia decisivo para o atacante John Sanches. É o dia D. O Vasco precisa inscrever ele com 48 horas de antecedência. Caso o Vasco da Gama não consiga registrar esse jogador no BID no dia de hoje, a estreia dele possivelmente vai ficar aí para a partida contra a equipe do Cruzeiro aqui no estádio de São Januário no dia 19. Perfeito? Diniz pediu reforços, está cobrando aí, muitos nomes sendo especulados, o Nenê aí por detalhes para assinar com o Vasco da Gama aí por mais um ano, perfeito? E o Ione Gonzalez foi o nome que foi oferecido no decorrer da última semana. Então a gente aguarda aí, porque reforços vão chegar e o Diniz está cobrando aí. Sobre a situação envolvendo a política do Vasco da Gama, a gente vai falar aqui primeiro sobre a situação da OneFootball, uma empresa aí respeitada, uma empresa alemã, com 3 milhões de seguidores no Instagram. Ontem reverenciou o projeto Somamos através do Estádio Caravela. O estádio do Vasco da Gama ficou aí na mesma prateleira com Santiago Bernabéu, Camp Nou e o Stamford Bridge. Cara, o único clube da América do Sul, da América Latina a ser citado, o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Leven levando o nome do Vasco da Gama mundo afora. Você pode ir lá na página da OneFootball e votar lá, coloque Vasco, certo? Para ser o projeto aí com mais dimensão. Com relação ao julgamento, amanhã é dia, gente. Tá chegando a hora. O dia já vem, raiando meu bem, eu tenho que ir embora. E o Vasco tem pressa. Possivelmente a data do julgamento deverá ser marcado amanhã, conforme o seu Eloy falou, no dia 14. Possivelmente, perfeito? As pautas da primeira Câmara Civil são marcadas na terça-feira. Se não acontecer amanhã no dia 14, fatalmente acontecerá no dia 21. Ainda não foi posto em pauta na primeira Câmara Civil os julgamentos com sustentação oral. E vai ter videoconferência, os advogados aí dos Templários vão pedir a palavra para poder defender a causa aí do Estatuto do Vasco da Gama, perfeito? Então fica aí a grande expectativa para que amanhã aconteça a marcação desse julgamento. A gente acredita que daqui a 15 dias a gente já vai ter aí a data desse julgamento. Obviamente que se for marcado para o final de setembro, comecinho de outubro, a história muda. Diniz aguenta firme, o Leven vem com força total. Você tem mais 4 jogos aí no mês de setembro e tem reforços para cada posição. Vai dar Vasco, o Vasco vai para a Série A. O Vasco é para quem acredita. Perfeito, meus amigos? Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!